Oi, queridos. Hoje a nossa aula é de português no livro Aqui Falou, páginas 182 a 192. Na página 182 e 183, nós temos aí crianças, né, que estão fazendo uma viagem. Observe a imagem, descreva o que você vê. Não vai ter que escrever. No caso, isso aí é só oral. A gente iria conversar na sala. Você conversa com quem está te ensinando, mamãe, explicadora, titia. B. Você já fez uma viagem ou um passeio que tenha sido marcante? Se fez, conte aos colegas como foi, relatando os fatos na ordem que aconteceram, ou seja, do começo ao fim. Relembra aí com quem está ensinando você a fazer o dever uma viagem que você tenha feito e que você gostou muito, tá? Fale oralmente. Página 184. Fazendo a mala. Também uma brincadeira que você vai fazer com quem está te ensinando o dever. Você está vendo vários objetos nessa folha. Você vai olhar para esses objetos 1, 2, 3, 4 vezes. Vai gravar bastante na memória. Depois você vai fechar o livro, né? Aí a tia que estiver ensinando o dever para você, ou a mamãe, vai ficar escutando você falar. Você vai ter que lembrar tudo que você viu, né? Sem olhar para o livro. Aí ver quantos acertos você vai ter. É um teste de memória, tá bom? É uma brincadeira para você descontrair. É oralmente também, não precisa escrever nada para a tia. Agora, na página 184 ainda, o número 2. Abaixo do número 2. O texto a seguir é um trecho de um texto dramático. Sublinha texto dramático. Sobre um menino que sai à procura do seu barquinho de papel. Leia e observe como está organizado nas páginas e como o nome de cada personagem aparece. Texto dramático geralmente é um texto escrito para fazer uma peça de teatro. Quem já foi ao teatro sabe como é que é, tá? Então vamos lá, vamos observar. Texto dramático. A viagem de um barquinho de papel. A primeira coisa que você vê aí são os personagens. Personagens são aquelas pessoas que estão participando da história, da apresentação teatral. Então os personagens são a lavadeira, o menino, o sol, cavaleiro verde, cavaleiro azul, sapo, pirilampo, personagem do sonho, barco de papel, fada princesa, voz do mini cassete e o boneco manequinho. Tem um cenário. Sublinha para ti aí no alto a palavra personagens, que já está em negrito. Agora sublinha para ti a palavra cenário. O que é cenário? É onde se passa... cenário é como se fosse aquele portão que a tia Valéria faz na escola. Eu faço sempre um cenário ali naquele portão, né? É onde se passa a história. O cenário pode ser uma cortina, né, com as imagens, pode ser um desenho, tá? Então, o cenário onde se passa esse texto, essa peça, é um lugar todo branco, aparece uma lavadeira toda de branco, ela vem com uma trouxa à cabeça e começa a preparar a roupa para lavar toda a roupa, que também é branca. Aí começa o texto, eu quero que você leia esse texto todinho, ele vai da página 185 até a 188, tá? Eu quero que você leia direitinho para a gente depois fazer na live. Vou agora explicar para você a 189, mas tem que ler o texto primeiro. A viagem de um barquinho é um texto dramático. A. Pelas informações no começo do texto, quantos personagens há nessa peça? Volta lá na página 185, conta quantos personagens tem. Lembra que eu mandei sublinhar a palavra personagens? Conta quantos personagens tem, coloca o número aí. B. Quais deles aparecem no trecho do texto que você leu? É a lavadeira e o menino, né? No trecho que você leu, aparece primeiro a lavadeira e o menino. 2. Releia o trecho que vem depois da lista de personagens, que no caso é o cenário. É aquele trecho, né, que é o cenário. Um lugar todo branco, aparece uma lavadeira toda de branco. Ela vem com uma trouxa à cabeça, começa a preparar a roupa para lavar.
toda a roupa também é branca. Assinale as respostas certas. Esse trecho que a tia Valéria acabou de ler, ele indica como deve ser o cenário no começo da peça? Sim. Está falando que o cenário tem que ser um lugar todo branco, né? Sim. Esse trecho indica quem é a primeira personagem a entrar no palco? Sim. Fala que é a lavadeira lá. Ó, um lugar todo branco, aparece uma lavadeira. Sim. Nesse trecho, como essa personagem deve estar vestida? Está escrito aí? Sim. Está escrito que ela tem que vir... aparece uma lavadeira toda de branco. Então, está dizendo como que ela deve estar vestida. Sim. Aparece o que ela deve dizer à plateia? Não. Aparece o que ela deve estar segurando? Ó, ela vem com uma trouxa à cabeça. Sim, tá bom? Agora vamos ler esse retângulo lá embaixo. O texto dramático é escrito para ser encenado. Sublinha isso. O texto dramático é escrito para ser encenado. Encenado quer dizer para fazer uma cena, né? Uma peça teatral. Por isso ele tem informações sobre os personagens e o cenário. Essas informações são importantes para quem participa da montagem da peça, como os atores, o diretor e o responsável pelo cenário. Página 190. Releia esse outro trecho. Tem a palavra aí lavadeira. Já está em negrito, mas sublinha, lavadeira. Vim lavar minha roupa neste lugar. Minha roupa é branca, o lugar também é branco. Eu não vejo nem um tiquinho de azul, cor de água de rio ou de lagoa, para lavar a minha roupa. Como é que vai ser? Por que a palavra lavadeira aparece no começo desse trecho? Por que está escrito lavadeira assim, bem em destaque, com as letras até diferentes? Porque, como eu te falei, esse texto aí é para ser encenado, é uma peça. Então, quando aparece a palavra lavadeira escrita com outro tipo de letra, quer dizer que essa aí é a fala da personagem lavadeira. Tá bom? Você pode escrever isso, que é para indicar que é a fala da personagem. Por isso que vem assim, lavadeira. Aí, quem faz o papel de lavadeira já sabe que tem que falar isso. B. Essa palavra foi escrita com letras minúsculas ou maiúsculas? Maiúsculas, né? Para ficar diferente do texto e ela saber que é a fala. C. Por que, em sua opinião, ela foi escrita assim? Eu já falei, né? Para chamar a atenção da personagem que aquela é a fala. 4. No trecho da questão 3, qual palavra a lavadeira usa para dizer que não vê nem um pouquinho de azul? É quando ela fala assim, ó, eu não vejo nem um tiquinho, né? Um pouquinho, quer dizer tiquinho. Circula aí no trecho dessa questão 3 a palavra tiquinho. 5. A lavadeira não achou água para lavar a roupa. Releia esta fala da personagem e explique com suas palavras como ela resolveu isso. Ela queria lavar roupa e não tinha água. Como que ela resolveu isso? Eu espero que você já tenha lido o texto todo. Lavadeira. De novo a palavra lavadeira. Quer dizer que essa fala é da lavadeira. Pronto. Eu trouxe um segredo. Eu trouxe um segredo de verdade. Isto aqui, mostra o pano, é um rio de água azul. Um rio de brinquedo. Vou estender o meu rio em volta e voltinhas. Até lá longe, onde acabam os rios. Então, releia esta fala do personagem e explique com suas palavras como que ela resolveu a falta d'água. Né? Não tinha água para lavar a roupa. Como que ela resolveu? Ela pegou um pedaço de pano azul, né? E estendeu e fingiu que aquilo ali era um rio de brinquedo. Certo? Então, a tia Valéria vai ficar até aí, tá? E o restante da atividade, da página 191 até a 192, a tia Valéria vai fazer com vocês na live, tá bom? Um beijo e até a próxima.